Quem está falando hoje, movido pelo Espírito Santo? Olá, pessoal, é sobre isso que eu quero falar, porque falar com respeito ao Senhor Jesus, sobre a pregação do Evangelho, sobre a sã doutrina, sobre a verdade, é necessário falar sim, mas é necessário falar movido pelo Espírito Santo. Isso significa o quê? Que quando alguém fala movido pelo Espírito Santo, ele não está falando pelo espírito do erro, ou pelo espírito do anticristo, ou por espírito enganador. Então, é preciso discernir isso hoje, porque nós não podemos dar ouvidos em tempo algum a alguém que não esteja falando movido pelo Espírito Santo. Porque se hoje alguém ensina outra doutrina e já não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, essa pessoa não está falando pelo Espírito Santo. Ela está falando pelo espírito do erro. E o espírito do erro tem o objetivo de levar as pessoas ao erro, induzir as pessoas ao erro. Levar muitas pessoas a tropeçarem, a caírem, a errarem, a serem enganadas e acharem que estão certas. Porque o espírito do erro tem essa sagacidade de iludir as pessoas pensando que aquilo que é errado para elas é certo. Só porque é um, entre aspas, homem de Deus que está falando ou pregando. Mesmo que seja pastor, bispo ou apóstolo. É preciso ter discernimento. Colocar esses homens à prova. Para ver se de fato e verdade eles estão falando eles estão falando movidos pelo Espírito Santo, ou eles estão falando pelo Espírito do erro. Tem que existir esse discernimento. Isso, porque essa questão é muito grave. Porque se você estiver aí dando ouvidos a alguém que fala pelo espírito do erro, esse é um erro espiritual gravíssimo que você está cometendo. Então, nem você, nem eu, hoje no século XXI, podemos cair nesse engano. Não podemos ser incautos, ingênuos e inocentes a esse ponto. Porque podemos estar sendo guiados por cegos e assim vamos cair no barranco. Tanto aqueles que não falam movidos pelo Espírito Santo, como nós mesmos. Porque ouvimos palavras desses homens que não edificam em nada. Pelo contrário, só nos fazem errar, só nos fazem nos desviar da verdade. Então, nem você nem eu podemos ser desviados da verdade em tempo algum. Pelo contrário, temos que permanecer na verdade. Como está escrito na Epístola aos Hebreus, não podemos negligenciar, porque nós temos que nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, em tempo algum. Então, para que não nos desviemos da verdade, temos que discernir quem está falando movido pelo Espírito Santo. Porque quem fala movido pelo Espírito Santo não vai falar coisas erradas. Não vai falar coisas que vão induzir as pessoas ao erro. Coisas que vão arrastar os discípulos para práticas erradas, absurdas, contrárias às sãs palavras do Senhor Jesus e à sã doutrina dele. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque, infelizmente, hoje no século XXI, existem muitas pessoas por aí que, infelizmente, não estão falando movidos pelo Espírito Santo. E se elas falam coisas que não são do Espírito, elas falam coisas erradas. Elas falam mentiras. Elas falam falsas doutrinas. Ensinos de demônios.
deturpação das Escrituras é o que elas falam, é o que elas ensinam. Porque é só isso que vai sair da boca daqueles que falam pelo espírito do erro. Essa é a realidade. Então, nós não podemos se deixar levar por homens assim. Não podemos se deixar levar por aqueles que se apresentam a nós disfarçados de ovelhas, mas por dentro, na essência, são lobos roubadores. Como o próprio Senhor Jesus falou, para nos acautelarmos deles, hoje tem que ser feito assim. Mas, infelizmente, a realidade mostra que muitos e muitos e muitos por aí, infelizmente, estão caindo na lábia desses homens pervertidos que só estão falando besteira, heresia, só estão falando coisas deturpadas. Então, não se pode dar ouvidos a esses homens. É hora de discernir quem é que é de fato e verdade aqueles homens que falam movidos pelo Espírito Santo. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Porque hoje, no século XXI, existem muitas coisas por aí que, infelizmente, estão levando pessoas ao erro. Ao erro mesmo. Muitas falsas doutrinas, ventos de doutrinas estranhas. Como está escrito na Epístola aos Hebreus, nós não podemos se deixar envolver por várias doutrinas estranhas. Por que é errado? Porque essas doutrinas estranhas partem da boca daqueles que falam pelo espírito do erro. O espírito do erro é exatamente isso. É um espírito que vem com o objetivo de fazer a pessoa errar. E muitas pessoas já estão caindo nesses erros por aí. Então, por causa de pessoas movidas pela avareza, pelo amor do dinheiro, por pessoas que pensam que por pessoas que supõem que a piedade é fonte de lucro. São essas pessoas que enganam o coração dos incautos com suaves palavras e lisonjas, movidos pelo espírito do erro. É assim que acontece, sem dúvida alguma. Então, esse problema já não é de hoje no século XXI. Ele só se agravou no século XXI. Mas ele já vem acontecendo desde lá do primeiro século. Então, imagina como já está hoje. Está muito pior. Porque a quantidade de pessoas que hoje, infelizmente, falam pelo espírito do erro é muito grande. Então, é preciso acordar, é preciso abrir os olhos, é preciso cair em si, cair na real. É preciso discernir quem é quem, para que você não seja enganado, ou corrompido, ou induzido ao erro. Quando alguém é induzido ao erro a esse ponto, ela está muito longe da verdade. Então, é preciso tomar cuidado com isso hoje, mais do que nunca. E eu vou ler aqui dois textos que falam, alguns textos aqui que falam sobre como é importante falar movido pelo Espírito Santo. É assim que tem que ser. Você tem que falar movido pelo Espírito Santo. Eu tenho que falar movido pelo Espírito Santo. Sempre. Sem dúvida alguma. Então, é preciso entender isso, se conscientizar disso, para que não possamos dar lugar ao espírito do erro. Falar pelo espírito do erro é falar algo que o próprio Espírito Santo não concorda e nem aprova em tempo algum. Essa é a verdade. E nós temos que entender isso hoje. Por isso eu vou ler aqui esses três textos. O primeiro texto está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então está escrito assim, ó.
Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando você lê o livro do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, esses homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Quando você lê as epístolas de Paulo, de Pedro e de João, o que está escrito ali foi escrito porque eles foram movidos pelo Espírito Santo para escrever aquelas epístolas ali. Então, o que está escrito nos livros dos profetas e nas epístolas é algo que foi movido pelo Espírito Santo, sem dúvida alguma. E por isso, tudo isso serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. Para que possamos, assim, nos livrarmos do espírito do erro, pelo qual muitas pessoas falam hoje, infelizmente. Então, é preciso entender isso, pessoal. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando alguém fala pelo Espírito Santo, a pessoa que está ouvindo tem que discernir se aquela pessoa de fato mesmo está falando pelo Espírito Santo ou não. Ela tem que discernir na hora. Porque se ela discernir que aquele homem está falando movido pelo Espírito Santo, ela pode concordar, ela pode dizer amém, ela pode dizer aleluia, glória a Deus, porque ela discerniu que aquilo que aquele homem estava falando era algo sério, porque ele estava falando movido pelo Espírito Santo. Então, é assim que tem que se identificar essas pessoas, com discernimento. É a única maneira. Agora, ninguém pode, diante disso, ficar na cegueira de entendimento. Porque qualquer pessoa que vai lá, entra dentro desses tempos constitucionais humanos e começa a falar, as pessoas começam quando a pessoa fala ali alguma frase, alguma palavra ali, as pessoas dizem amém, aleluia, glória a Deus. Será que elas estão falando isso com discernimento? Para conseguir separar aqueles homens que falam movidos pelo Espírito Santo daqueles homens que falam pelo Espírito do erro? Então, o discernimento é decisivo para fazer essa separação. É isso que tem que acontecer. Então, o texto é bem claro. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, vamos ver aqui 2 exemplos de homens que falaram movidos pelo Espírito Santo. Existem vários. O próprio Paulo, Pedro, João, Tiago, a Epístola de Judas, por exemplo. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu aquela epístola movido pelo Espírito Santo, porque os hebreus precisavam ler aquilo ali. Os hebreus que se converteram a Cristo Jesus, se arrependeram e se converteram a Cristo Jesus, eles precisavam daquela epístola ali sendo lida diante deles. Importantíssima. Então, agora eu vou ler aqui o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10. Então, aqui vai falar sobre Filipe. Ou melhor, Estevão. Vai falar sobre Estevão. Estevão foi um homem, um dos 7 diáconos escolhidos. Ele falava movido pelo Espírito Santo. Com certeza. E esse versículo que eu vou ler aqui
expressa isso claramente. É muito simples isso aqui. Está escrito assim, ó. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, as pessoas que estavam ouvindo Estevão ali, elas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O espírito pelo qual Estevão falava era o Espírito Santo. Ele falava movido pelo Espírito Santo, sim. E esses homens não podiam resistir à sabedoria e nem ao espírito pelo qual ele falava. Então, essa é a prova. Eles não podiam resistir a isso. Esses homens não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava, pessoal. Então, Estevão falava palavras verdadeiras, sinceras, palavras certas, úteis, importantes, decisivas. Porque o espírito que movia ele falava através dele essas palavras. E essas palavras foram importantes, foram sérias, foram decisivas. Principalmente porque era verdade o que ele falava. Então, Estevão falava movido pelo Espírito Santo. Agora vamos ler aqui um outro texto, também está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, agora capítulo 7, versículos 51 ao 53. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 a 53. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. É esse mesmo. Então, aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 51 a 53. Então está escrito assim, ó. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. É isso aí. Vós que recebestes a lei por intermédio, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então, aqui mais uma vez Estevão fala movido pelo Espírito Santo para homens de dura cerviz. Homens que tinham a cerviz dura, não se dobravam. Eram homens com coração de diamante. Eles viviam na teimosia. Eles eram insubordinados. Então, esses homens eram os homens de dura cerviz. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Esses homens sempre resistiam ao Espírito Santo. Isso significa o quê? Que eles não falavam movidos pelo Espírito Santo, como Estevão falava. Porque eles resistiam ao Espírito Santo. Essa resistência acontece hoje também. Existem muitos homens por aí de dura cerviz que são incircuncisos de coração e de ouvidos e que sempre existe o Espírito Santo também hoje no século XXI. Então, existem muitos homens assim, que muitos conhecem como pastores, bispos e apóstolos.
É verdade, pessoal. É duro falar isso, mas é a realidade, é essa mesmo. Não tem como passar pano aqui para essa questão. Então, nós devemos entender essa questão hoje, porque isso é algo sério a se falar. Nós devemos dar ouvidos a homens que falam movidos pelo Espírito Santo, mas nós temos que ter discernimento para saber quem são esses homens. Então, essa é a palavra que eu quero deixar aqui para você hoje. E serve para mim também. Porque tanto você como eu temos que ter esse discernimento. Temos que ter esse discernimento mesmo para não sermos enganados por homens de dura cerviz que sempre resistem ao Espírito Santo. Então, que essa palavra possa edificar muitas vidas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.